cultura, né? Participam desta edição o filósofo Luiz Felipe Pondé e o cientista político Carlos Novaes. Cartórios do estado de São Paulo estão obrigados a aceitar o registro de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Silmara e Neuza estão juntas há 9 anos, mas o casamento de papel passado só aconteceu há 5 meses. Assinar o documento trouxe alívio para as duas. Para a lei reconhecer ela legitimamente como minha companheira, como minha esposa. Em São Paulo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo já era possível desde 2011, mas cabia aos juízes dos cartórios a apreciação de cada pedido de união. Por isso, a resposta podia ser positiva ou negativa, dependia da interpretação do juiz. A partir de hoje, todos os cartórios do estado de São Paulo são obrigados a oficializar o casamento entre homossexuais. A união estável já era permitida, mas não traz os mesmos direitos que o casamento. Na união estável, o companheiro não é herdeiro necessário, diferentemente do casamento, que o cônjuge é herdeiro necessário, não pode ser afastado do direito sucessório. O reconhecimento do casamento foi determinado pela Corregedoria Geral da Justiça Paulista, órgão que determina as ações dos cartórios. Basta ir diretamente a um cartório de registro civil e solicitar o documento. A iniciativa é pioneira no Brasil. Estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia permitem a união, mas ainda dependem da autorização do juiz. A coordenadora da diversidade sexual do estado de São Paulo espera que os casais homossexuais não fiquem intimidados e exerçam os seus direitos. É uma etapa para diminuir o preconceito e nada mais é do que garantir um direito que já existe, que já estava na Constituição. É interessante como os casais homossexuais estão cada vez mais parecidos com os héteros na maneira de se relacionar, de se organizar, inclusive como família. É assim, eu acho que é um motivo de festa isso, eu acho importante, já falei isso aqui no Jornal da Cultura, essa coisa de regularizar a união homossexual. Então, acho que é um ganho isso. Agora, isso que você fala é interessante, porque muita gente fala aquilo justamente que os héteros estão de saco cheio, os gays querem. Então, começa com essa coisa de casamento, reunião de pais e mestres, festa de Natal na família, sabe? Essa coisa... Mas o que está por detrás disso, na realidade, que parece uma brincadeira, é a normalização, né? É você sentir que os instrumentos sociais e jurídicos estão reconhecendo e produzindo um espelho social onde ele olha e diz assim, agora sim. Então, eu acho uma coisa importante. Apesar de que o heterossexual olha para isso um pouco assim, tá bom, vem, você vai ver como é que é. Mas tem uma outra... Tem a questão sucessória ali na tem a coisa do patrimônio, né? Isso é essencial. Os casamento sempre foi uma questão de patrimônio. Tanto que na antiguidade você tinha gente que não tinha patrimônio, nem casava. Casamento era um problema de quem tinha patrimônio. Mas você acha que ainda assim? Eu acho... Não é só isso. Não, hoje, com o advento do romantismo e uma certa universalização da ideia do casamento, né? Democratizou um monte de coisas, inclusive o casamento. Mas hoje, pessoas que têm patrimônio, ainda o casamento, sabe, é como, entre aspas, o amor fosse menos livre. Porque você tem muito patrimônio, então a pessoa outra não tem patrimônio. Então os pais, às vezes, ficam preocupados, né? Ainda tem uma questão assim. Bom, você passa... Eu acho a roleta aqui do Silvio Santos. É uma conquista. Roleta russa. É uma forma de garantir a aceitação, né? Fazer parte de um mundo convencional, né? Tem um lado conservador em tudo isso que é um pouco desagradável. Mas, por outro lado, como havia muita discriminação e como isso tem que ser uma opção da pessoa, né? Aqueles que, e certamente muitos casais gays, não vão se casar, não vão procurar esses sacramentos, nem os religiosos, nem os legais. Né? Mas há aqueles que estão, inclusive, pleiteando que as igrejas os casem do ponto de vista religioso também. Ou seja, os gays têm o mesmo comportamento que os héteros. Não é? Há héteros que casam na igreja, há héteros que não casam na igreja. Ou seja, essa história do amor conjugal, né, tende a ficar tudo muito parecido na medida em que vão caindo os preconceitos. E o Gerson Carneiro diz aqui o seguinte, só falta agora São Paulo punir os agressores homofóbicos. Ele está dizendo aqui, quer dizer, da Avenida Paulista. É um outro
É uma outra situação, é outra... Sim, sem dúvida, não só São Paulo, quer dizer, né? isso no Brasil inteiro acontece muito e precisa ser Ele coibido. tem razão, é verdade.